8 são chinesas, as 2 primeiras são chinesas, Harvard está em terceiro. E nós ainda estamos querendo fazer guerrinha de floco de neve em Nova York? Estamos da capivara, né? Pode prestar paciência de outro. É isso aí, o Alid está dando aula aqui, como disse nossos companheiros aqui, ó, Roger, corintiano, aqui, aula de história do professor. Vai, Corinthians. Quer dizer, perdemos essa, né? Que vergonha. Olha, gente, tá indo bem, viu? As contribuições estão boas. Falta menos de R$80 pelas minhas contas aqui. Marcos JG Souza, força, vitória, Pérsia eterna. Xandão Gouveia, mais uma contribuição aí do Xandão. Eu tenho a impressão que não são turistas que terminaram o serviço militar. Para mim, eles estão ainda em missão do exército. Parece o modus operandi. Primeiro a invasão financeira, depois a armada, como na Palestina. Não, sim. Concordo plenamente com isso. São atores que cumprem a agenda do Estado ao qual são ligados, enfim. É isso mesmo. Se comportam dessa maneira. Inclusive, aqueles que voltam para o Brasil também se comportam dessa maneira. Trabalham contra os interesses nacionais legítimos do Brasil e do povo brasileiro. Isso é preciso ser dito, e o Brasil precisa começar a investigar isso. Não é possível que um cidadão não sirva o exército brasileiro, mesmo sendo brasileiro, e ao pretexto da dupla nacionalidade sirva um outro exército de um outro país que, inclusive, se comporta como hostil aos interesses nacionais estratégicos do povo brasileiro. E nessa sintonia, a Betamin mandou esse comentário. Nada mais deprimente do que brazuca sionista. O supremacista pardo é algo a ser estudado. Eu já comentei isso em outra live, gente. Não dá para procurar lógica em ideologia fascista. A ideologia fascista ela é ilógica, por definição. Né? Eles não pegam pela racionalidade. Não existe racismo lógico. Entendeu? O supremacista pardo não é uma contradição, porque o fascismo é uma ideologia burra, ignorante e que apela para sentimentos, apela para instintos humanos. Então não é algo bizarro, é parte da ideologia fascista que as pessoas adotem ideias completamente contraditórias entre si. Então não há uma contradição nisso. Para nós que somos racionais pode parecer absurdo, mas a ideologia fascista não tem nada de racional, não existe racismo lógico, assim como não existe fascismo lógico. Não adianta ficar procurando lógica no absurdo deles. Mas é deprimente de fato, de qualquer maneira. A Luciana Mega, o Alid, está entrando ajuda humanitária em Gaza? Bem menos do que foi acordado, inclusive, nesse farsesco plano de paz do Trump. As notícias que nós temos é que entra em percentuais pouco superiores a 50%, e veja, isso era para entrar na plenitude já na alegada primeira fase do acordo de cessar-fogo, comandado depois por esse troço chamado Conselho da Paz. E a outra informação terrível, e chegou já há mais tempo, mas continua o quadro praticamente o mesmo, é que essas mercadorias, esses bens, né, que entram, medicamentos, alimentos e outros produtos, uma parte deles superior a 50%, segundo as notícias que nos chegaram, são para abastecer o mercado local. Significa dizer mercadorias para um comércio local. Só que em Gaza, as pessoas perderam quase tudo e economicamente Gaza está devastada. Então só estão sendo abastecidos alguns mercados com uma parte da população de Gaza que não perdeu sua capacidade mínima de consumo, o que quer dizer, portanto, que não é ajuda humanitária. É novamente o comércio para... Não que o comércio não deva ser abastecido, não estou dizendo isso, mas há uma contradição em virtude daquilo que deveria acontecer. Isso faz parte do processo de limpeza étnica, porque ele é um processo continuado. A despalestinização de Gaza buscada por Israel, pelos Estados Unidos, inclusive arcando com os riscos de assumir um genocídio ao vivo, não pode não servir para nada na cabeça deles. Então, o processo de manter a inabitabilidade de Gaza, portanto, postergar ao máximo a entrada de ajuda humanitária, e algo até mais grave, a reconstrução do território, é parte desse projeto. Por isso que, malgrado os números oficiais e subnotificados informarem conferidos até 90 mil mortos virtualmente, estamos com no mínimo 84 mil, mas podemos ir para 94, 95 mil, se o número de desaparecidos sob escombros for na cifra máxima de 20 mil, não da de 11.200 com a qual a própria FEPAL trabalha.
Mas nós estamos falando de 297 mil a população deficitária em Gaza, porque, segundo o Escritório de Estatísticas, Central de Estatísticas da Palestina, deveria haver hoje, com a projeção de 2022, aliás, a população de 2022 projetada para 2030, deveria haver em Gaza hoje 2.411.000. Entretanto, tem 2.114.000, o que quer dizer que a limpeza étnica produziu, entre mortes, deslocamento, os que não nasceram, porque diminuiu os nascimentos por semestre em 12 mil, caiu de 29 mil por semestre para 17 mil, e o assassinato das mães, quer dizer, o extermínio de mulheres, e, portanto, a 3,97, 60 mil que jamais nascerão. Esta combinação, mais a subnotificação, dá uma limpeza étnica de 297 mil em Gaza, o que equivale a mais ou menos 15% da demografia palestina no território. Aplicado ao Brasil, daria 30 milhões. Nossa. Aplicada à Europa de hoje, daria quase 100. E aplicada a Israel? Aplicada a Israel, daria aproximadamente, pela população judaica de Israel, quero dizer, né? Que é de mais ou menos 7 milhões e 300, 7 milhões e 400, vamos arredondar para 7 para ficar mais fácil fazer a conta, né? Daria 700, daria 1,5 milhão. 1 milhão e 100, mais ou menos. É muita gente. 1 milhão e 50. Gabriel? Maravilha, gente. Olha, já ultrapassamos a meta em muito, viu? Pelas contas aqui da Odete, a gente já está com, de acordo com ela, foi um vampetaço. Já está sobrando 148 aqui, e depois desse 148 ainda veio esse comentário aqui de 10 euros do Alex Santos. Ótima entrevista, Sara. O pessoal está gostando muito, muito da conversa, gente. Só agradeço aí todas as contribuições. Obrigado, Robson Almeida, aí pelo teu pingo. Valeu, Viviane Halber. A Kel falou, como sempre, uma aula espetacular do Alid. O pessoal está adorando o Alid. Daqui a pouquinho a gente vai receber mais um convidado, mas vamos aproveitar aí, porque o Alid realmente estamos bebendo aí da tua sabedoria. Obrigado, João Caron Vendramin, por se tornar membro. Mi Santos, o Alid é sensacional. Deixa o homem falar. Estamos deixando, gente, né? O máximo que a gente pode aí. Acho que demos bastante oportunidade aí para ele hoje. Laline Alcântara, valeu pelo teu pingo. A Patrícia Paiva foi super generosa, hein? Muito, muito obrigado pelo teu apoio, Patrícia. Valeu demais. Você que nos ajudou a fechar a meta aí, superá-la. Muito, muito obrigado. O Xandão Gouveia, não, isso aqui eu já vi, né? Os turistas, já vi, beleza. Esse aqui também já vi, Pérsia Eterna. Desculpa aí, gente. Cheguei aqui nos comentários novos. Luciana Maga, Walid, Rússia e China entrarão no conflito? Uma boa pergunta. Quem entrará abertamente, né, nesse conflito? Diretamente não. O indiretamente eu não sei exatamente como será. Mas dá uma guerra, digamos assim, de tentar parar os Estados Unidos por todos os meios possíveis, porque todos aqueles que desafiam essa hegemonia genocidária estadunidense vivem o mesmo perigo que vive o Irã. E se os Estados Unidos atacam um país como o Irã, que tem quase 100 milhões de habitantes, em tese muito bem armado, etc., quer dizer que na linha de ataque, quais os 2 países que sobram, 3 países que sobram, na minha opinião, diferenciados para serem atacados? Só 3. China, Rússia e Índia. Só. Aí tem a dissuasão nuclear do Paquistão, tem a dissuasão nuclear da Coreia do Norte, etc. Né? Completando, eu tenho que sair daqui a pouco por causa do compromisso, mas eu queria completar uma coisa que eu acho fundamental e que eu pequei em não trazer. Quando você me perguntou se eu achava certo ou errado de não ter desenvolvido o armamento nuclear, e eu expliquei que todo mundo sabe que o Irã não tem armamento nuclear e que, portanto, todas as alegações são uma estupidez quanto a ele ter ou deixar de ter e esse ser um motivo de ataque. Vamos lá. Todos dizem o seguinte: a Coreia do Norte tem a bomba atômica. Ela tem ogivas nucleares. Mas esse não é o pulo do gato. O pulo do gato é ter vetores que lançam e fazem chegar a 12, 13, 15, 20 mil quilômetros. Então, o Irã disse o seguinte: nós não vamos desenvolver armas nucleares, mas nós teremos mísseis que em 2 dias dizimam Israel. E isso eles provaram que tem. E eu quero te perguntar, o que vai acontecer com Israel? Qual que é a capacidade real ali dentro do Irã de
disso que todos os especialistas estão falando, de dizimar. Quanto tempo você acha que dura essa guerra e qual que seria a capacidade do Irã? Sem os Estados Unidos, Israel jamais teria atacado sequer o Irã no ano passado. O cálculo israelense talvez tenha permitido a aventura do ano passado, porque eles não tinham ideia do que o Irã faria e da vontade que o Irã teria de responder adequadamente a Israel. Então, o que está provado hoje, com muita tranquilidade, Israel não suportaria uma guerra convencional com o Irã. E o grande perigo para o mundo... Fala homens no chão. Não, a guerra, por exemplo, de mísseis. De mísseis. E que poderia implicar em coturnos em solo. Poderia. Mas Israel não tem condições de fazer isso. Israel não tem. O Irã poderia levar homens a solo na Síria e no Líbano e entrar para Salvador. Mas esse não é o propósito desses atores. Então, o que está demonstrado hoje? Israel é um verme de papel. Para parafrasear aquela história dos tigres de papel na crise econômica que atingiu esses países nos anos 80. Lembram-se? Os tigres de papel? Israel é um verme de papel. Isso está demonstrado hoje. Israel hoje seria dizimada numa guerra de uma semana com a Turquia. Mas dizimada, não sobraria pedra sobre pedra. Hoje. Então, está demonstrado que os Estados Unidos é que precisam estar em cena. Os Estados Unidos precisam estar em cena por um motivo muito simples. O espaço vital que está sendo construído é estadunidense, não é israelense. Israel sequer tem economia para usufruir disso. Não tem condições. Vai fazer o quê? As petrolíferas são estadunidenses, a indústria bélica é estadunidense, a indústria de satélites é estadunidense, a indústria de porta-aviões é estadunidense, a indústria de caças é estadunidense. O que Israel produz? A indústria de caminhões é estadunidense, a indústria de carro é estadunidense, a indústria de geladeira é estadunidense. Me diga o que Israel produz? Eles dizem que estão fabricando um submarino há tempos atrás. Quase tudo sob licença alemã, inclusive a Siemens, todo o sistema computacional e eletrônico dele é da Siemens. Portanto, o submarino é da Siemens, é alemão, que aliás é a segunda maior fornecedora de equipamento, material bélico, inteligência bélica, etc., para Israel é a Alemanha. Não por acaso, né?